Em mais uma de nossas viagens pela Paraíba, fomos até o município de Caturité conhecer a Trilha da Pedra do Índio, também conhecida como Trilha da Pedra d'Água. Além das belezas naturais, o lugar é cenário de uma lenda que ajuda a contar a história da região. Veja na matéria. Você conhece a lenda de Caturité? Hoje, a nossa equipe encarou a Trilha da Pedra do Índio para te contar os segredos e as histórias que moldaram essa terra. Lendas, tradições e histórias. A cidade de Caturité, na Paraíba, carrega consigo uma forte herança cultural ligada às tribos indígenas. Irineu Joffre, em 1989, narrou essa história, que foi contada por um descendente da tribo de Bodopitá. Essa lenda trata justamente alguns percalços que os povos indígenas daquela época, do século XVIII, século XVII e XIX, viveram aqui nessa região do Cariri. E nessa lenda, é a lenda do índio Caturité. Conta-se que uma família que dominou essa região, chamada de família Oliveira Ledo, travou embates com os povos indígenas que aqui habitavam. Em um desses embates, Caturité teve sua filha raptada. Caturité, que segundo o dicionário livre, significa um guerreiro bom e ilustre. E sua filha, de nome Potira, que significa bonita flor, ela foi raptada por esses portugueses. A indígena Potira ela foi levada para a Serra do Carnaió, ou Cornoió, como a gente chama hoje em Boqueirão. E o Caturité ele saiu justamente em busca de tirar a sua filha ali da mão dos portugueses. O desfecho dessa história ela vai se dar justamente aqui, na Serra do Caturité, onde Caturité bravamente resgata sua filha Potira. Ela foi atingida, ele foi atingido, e justamente quando chegaram aqui, na Serra de Caturité, que foi o ponto de refúgio, eles não tinham mais para onde correr. Durante a trilha, é possível imaginar todo o cenário vivenciado pelos indígenas, conhecer um pouco das tribos que ali habitavam e explorar a vegetação local, onde foram encontrados os primeiros artefatos que comprovam a existência desses povos. Segundo os registros históricos, a gente tem o povo Bodopitá, o povo dos Cariris, que era justamente as etnias indígenas que por aqui habitavam, e eles têm essa característica de ser um povo mais silencioso, mais calmo e de contato muito forte com a natureza. Os primeiros artefatos já foram encontrados por pessoas que vieram muito antes de mim, que já habitavam aqui essa região, tanto na década de 40 até 90 e agora na atualidade. Temos aqui a comunidade de Pitombeira, onde a gente tem registros históricos, pinturas rupestres e também ossadas indígenas, que serviu até de estudos para a comunidade acadêmica, que é o caso da UEPB. Foi justamente esses pequenos traços e essas marcas, além da própria característica das pessoas que ainda vivem aqui nessa região. A história, além de fazer parte do imaginário dos habitantes, também inspirou artistas locais na produção de obras literárias, a exemplo do cordelista Gilberto José, um dos envolvidos na emancipação política da cidade em 1994. Eu busquei, principalmente o nome, essa coisa do índio. Havia algumas histórias orais, uns diziam que era Catu, a menina era Ité e não sei o quê. E eu fui buscar isso e, através da paróquia de Boqueirão, consegui um texto que falava sobre essa história do índio. Então, a gente tinha ali o quê? A origem do nome Caturité. E logo após, através do professor Daniel Duarte, que é meu amigo, eu consegui o texto de Irineu Joffre, que foi publicado em Notas da Paraíba, lá em 1889. Né? Até hoje, lá na Serra, se comprova essa verdade, de um fato que aconteceu em outra realidade, com o índio Caturité, tão importante que até deu nome à nossa cidade. Então aqui deixa claro que o Caturité não é quem funda o município de Caturité, não é quem cria a cidade, né? O Caturité é quem dá nome a Caturité. E esse cordel ele foi lançado em 2005, né? E mesmo antes já se falava disso, e o meu cordel ele veio amarrar, né,
veio dar base para que isso continue. O cordel narra o trágico destino de Caturité e Potira, mostrando uma outra vertente da história na conquista do sertão paraibano. Porém, a história nos prova que nem tudo é perfeição. A tribo Bodopitá sofreu uma grande invasão, 1670, ano de guerra sangrenta que marcou a região. Uma característica dos índios cariris, eles preferiam se suicidar do que ser escravo dos portugueses. Então, houve muitos casos de suicídio. Então, a gente tem aqui, com ela morta nos braços, o nosso bravo guerreiro correu e se aproximou de um grande despenhadeiro, pulou sobre um jatobá. Foi o fim do Bodopitá no meio do nevoeiro. Continuar repassando essa história para as próximas gerações é preservar uma identidade cultural do Cariri paraibano. Desde as crianças até os idosos e saber que essa vegetação, essas rochas fazem parte da gente e traz consigo a sua história. Então é importante demais preservar esses aspectos turísticos, esses aspectos naturais do município, justamente para conservar e perpetuar essa história e essa identidade do povo caturitense.